aqui os nossos ouvintes que todas as perguntas que estão aqui no nosso WhatsApp, elas serão feitas aqui aos nossos convidados, tá bom? Salmo, de volta aqui com a nossa pauta aqui do sobre o piso. Como é que está essa questão das negociações? O município já dá proposta de 15%, a categoria já se reuniu ontem, a Assembleia disse que não aceita, já houve uma contraproposta da categoria, ainda não? Como é que está essa questão? Marcos, ontem, né, ao final da tarde, dentro dessa reunião que nós tivemos, né, com a assessora do FNDE, com próprios, né, representantes, né, lá no gabinete, então surgiu-se, né, nessa reunião, não era a proposta da reunião, não era essa, mas dentro da reunião surgiu, né, uma nova proposta que vai ser encaminhado, né, em assembleia por eles, de que seria agora em março reajustado 10%, né, em julho, que é quando o município ele recebe, né, aquele 1% de receita extra, não é nada do Fundeb, é receita extra que a gente vai pegar do recurso próprio para botar dentro da educação. Então seria mais 5%, e em setembro, né, mais 5%, chegando a 20%. Né? Esses últimos 5%, né, e o restante de 13,24%, né, estaria condicionado ao estudo dos resultados apresentados pelo PAI, né, que é o Programa de Aposentadoria Incentivada, que ele está começando, já está desenhado, né, está com alguns detalhes, e ontem nessa mesma reunião nós já solicitamos audiência com a Receita Federal, porque isso passa pela consulta, né, dos dados dos servidores. Então a gente está tentando audiência com a Receita em Natal para ver esses detalhes, né? E dentro dessa apuração de resultados do PAI, né, seria, como o doutor João colocou, né, seria avaliado, né, por esta comissão, que inclusive vai sair da Assembleia, né, da Educação, para acompanhar esses resultados, ou seja, quantos professores aderiram ao PAI, quanto foi economizado, e essa economia ela seria direcionada, né, para a complementação desses 13,24. Ou seja, trocando em miúdos, o município não descarta pagar os 33,24%, mas isso. Hoje oficialmente seria 15%. É isso? Exatamente. Essa questão do PAI, do Programa de Incentivo à Aposentadoria, né, da aposentadoria incentivada. Isso. Né, você já tem, por exemplo, garantia de que ele poderá ter uma adesão que seja suficiente para ter recursos para complementar esse piso? Inclusive, Marcos, é um programa interessante que tem dado certo em alguns municípios, e você diz uma coisa importante, ele precisa da adesão. E nós acreditamos que, dependendo da forma como seja apresentada e o conteúdo que seja construído desse programa, nós vamos ter sim uma adesão boa. Mas foi por isso que também a gente a gente pediu a colaboração dos servidores, do sindicato nesse sentido, né, de nos ajudar a construir a saída para esse impasse do piso. Né? O município sozinho, ele não teria, digamos assim, as condições totais, como se quando tem também o município e os servidores ao seu lado, e o sindicato ao seu lado, para você implementar um programa como esse com o maior número de adesão possível. E também é um programa que, diga-se passar, já tem uma comissão trabalhando nele, vai ser um programa de forma muito clara, muito aberta, debatida com os servidores, né, com a audiência pública na Câmara. Até outro dia eu vi uma pergunta: por que o prefeito ainda não mandou o projeto de lei para a Câmara? Porque esse projeto ele tem que ser debatido. A categoria e os servidores que estão nessa situação de aposentadoria, que querem se aposentar e não podem porque pedem recursos com isso, e esse programa de aposentadoria incentivada vem minorar bastante essa situação. Esse programa ele precisa ser debatido com aquelas pessoas de mau interesse, e aí a gente chamou essa responsabilidade também do sindicato, dos servidores, para que nos ajude. A gente implanta o PAI e a economia que a gente vai ter com esse programa, a gente vai reverter justamente para
para reconhecer o piso, que é tão justo, que é importante que se diga, em nenhum momento o município disse que esse piso não é justo, não é legal. A gente apenas não tem as condições no momento de pagar 100% como se deveria pagar. Diante da negativa da categoria em aceitar a proposta dos 15%, quais são os próximos passos? Na verdade, o que é que tem acontecido, Marcos? O prefeito e toda a sua equipe tem mantido as portas do município abertas ao diálogo, à conversação. Então, nós, se, por exemplo, a categoria não aceitar essa proposta que vai ser levada no dia 3 de março, nós vamos continuar aberta à discussão. Nós queremos construir uma saída para esse impasse junto com os servidores, de forma que a gente possa contemplar essa reivindicação, mas que a gente também não venha a comprometer outros serviços, a própria folha do município, ou seja, o município tem um catatal de responsabilidades, além das folhas de pagamento que nós temos, né? Vez e outra a gente vê uma pessoa, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, o município precisa cumprir, porque a gente paga o reajuste do piso e, de repente, a gente compromete um serviço, essa obrigação vai ser cobrada do município do mesmo jeito que o piso está sendo cobrado. Então, a gente tem que fazer isso de forma muito responsável. E a gente está chamando os servidores, está chamando o sindicato para essa responsabilidade. E quando a gente chama, e desde a primeira audiência com eles tem sido assim, a gente tem aberto todas as nossas contas para que não só os servidores, mas a população em geral, quem quiser ter acesso, nós estamos colocando todas as receitas e despesas do município à disposição dos servidores e da população para que até ajude nesse debate, né? Nós não temos dificuldade nenhuma de continuar esse debate com a categoria, caso ela não venha a acatar essa proposta. Agora, é claro que aqui a gente faz o debate, mas as negociações elas acontecem em outro espaço que não é um programa de rádio. Mas eu queria saber de você o seguinte: existe um limite até onde vocês possam trabalhar, por exemplo, 15% a categoria não aceita, né? Mas existe um limite onde o município possa trabalhar? Um pouco mais do que isso, por exemplo? O limite já foi posto, Marcos. De 15%? O limite vai ser de 20%. De 20%. Agora, na condição, os outros 5%, a equipe e os secretários ainda vão se reunir e esse 5% vai sair das outras secretarias. Ou seja, a saúde vai perder 5%. A própria educação vai ter que ver aonde vai tirar 5%. A assistência social vai tirar 5%. Infraestrutura vai tirar 5%. Esse discurso, ele acaba não sendo até um discurso um pouco perigoso de colocar, por exemplo, os demais funcionários contra a educação? Não. É um discurso real, né, Marcos? Na verdade, se está colocando a realidade. O objetivo não é e nem será de jogar os demais servidores contra a educação. Pelo contrário, nós queremos um corpo de servidores unido. O que a gente está colocando, e o objetivo é esse, é de buscar cumprir essa reivindicação, mas para cumprir precisa se tirar esse recurso de algum lugar. O município está se preparando, está preparado para enfrentar o que alguns vêm dizendo que pode ser a maior greve da história da educação do nosso município? Olha, Marcos, eu vi uma matéria nesse sentido e eu quero dizer o seguinte: o município está muito tranquilo nesse sentido. Se os servidores quiserem fazer uma greve, isso é um direito deles, a gente vai respeitar, entendeu? Que seja a maior greve, eu não vejo diferença entre a maior greve e a pequena greve e a não existência de greve. Eu acho que tudo isso são instrumentos de luta, né? Quem diz isso é porque realmente quer como se fosse colocar que este seria um instrumento que abarcaria, digamos assim, a atuação municipal. Não. Se isso acontecer, nós vamos encarar com a maior lucidez possível, com o maior bom senso possível. O direito de greve é um direito sagrado a qualquer trabalhador brasileiro, não só os servidores municipais. Então, se isso acontecer, que seja a maior greve, que seja a menor greve, ou apenas a continuidade da discussão que a gente está fazendo, para o município não faz diferença. Não faz diferença. O que nós queremos é garantir os serviços que o município presta à população, seja na área da educação, seja na área de saúde, seja na assistência social. Nós queremos garantir. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis de colocar isso em risco. E aqui
quando a gente diz isso, a gente não está querendo jogar uma área contra a outra, um servidor contra outro. Não, nós temos a responsabilidade, enquanto gestores, de garantir todos os serviços. E a gente sabe que os serviços públicos já não são lá tão otimizados como gostaríamos de ser. Por quê? Pela falta de recursos em todas as áreas. Nós estamos diante de uma situação de cobertor curto. Eu cubro os pés, descubra a cabeça. Então, isso não é a realidade de Caicó apenas, não é a realidade dos municípios, mas é a realidade também dos entes federados, no caso dos estados. Nós temos essas dificuldades, né? Então, essa questão de ser a maior greve ou a menor greve, isso não tem a menor importância. A importância é que o município veja que, se for usar o instrumento da greve, é um direito legítimo dos servidores. Eu vi aqui nas nossas redes sociais muitas pessoas dizendo, por que não diminui os cargos comissionados para garantir, por exemplo, como se fosse uma garantia para ter condições de pagar o piso. Se a gente tiver uma redução aí nos cargos comissionados, dá para pagar realmente o piso? Vamos lá. A diferença, como eu já coloquei, seria de uma média de 600 mil, além do que a gente já coloca hoje. A folha dos cargos comissionados é de 237 mil. Ou seja, a gente tira todos os cargos comissionados, inclusive o prefeito, e ainda não dá para pagar a diferença. Então não resolveria. Como é que eu vou resolver 600 mil com 237? Sérgio, estamos aí provavelmente diante, se não chegar aí a um denominador comum, né, para ambos os lados, a possibilidade de termos uma greve aqui em Caicó. Isso prejudica a retomada do ano letivo? Com certeza, Marcos. O nosso esforço para fazermos um consenso de uma proposta exequível é também no intuito de garantir o nosso ano letivo. O que é que nos preocupa bastante? Nós estamos com 2 anos letivos atrapalhados, né? 2020 e 2021 foram anos letivos muito difíceis. Para vocês terem uma ideia, nós terminamos o ano letivo de 2020 no dia 12 de março de 21. Terminamos o ano letivo de 2021 no dia 19 de janeiro de 22. E nós construímos um calendário letivo que começa no dia 10 de março, próximo, e termina no dia 29 de dezembro de 2022. Ou seja, pelo planejamento que a gente vem, a gente consegue finalmente voltar a terminar um ano letivo dentro de um ano civil. Isso é uma parte do processo de recuperação dos danos causados pela pandemia. Então, com certeza, na hora que a gente tem um processo de greve, nós vamos ter a modificação do calendário. Isso, evidentemente, não significa dizer que a gente não reconheça o direito, né, dos nossos colegas, de todos nós, né, de fazer a greve, de optar por esse instrumento. Mas a gente sabe das consequências. Isso ocorrendo, nós vamos para o diálogo, né, nós vamos usar a nossa capacidade de inteligência de todos nós, da gestão e do sindicato, né, dos professores, porque nós não somos inimigos, nós somos iguais, estamos em situações, nesse momento, diferentes, para acharmos a solução do nosso calendário letivo, caso ele seja alterado por meio da greve. Ok, então pergunta aqui para o Salmo. Hoje, quantos professores de Caicó, em referência ao piso 2021, ganham menos que o piso? E o professor fora da sala de aula também vai receber o piso? Pelos nossos últimos levantamentos, em relação ao piso de que ano? 2021. Em relação a... Quantos ganham menos que o piso? Em relação a 2021, nenhum professor de Caicó ganha menos do que o piso. Nenhum. E o professor fora de sala de aula também vai receber o piso? A nossa proposta, né, nas conversas preliminares, era que o reajuste ele fosse concedido para a categoria que estivesse em sala de aula. E isso a categoria concorda com isso? Qual tem sido a receptividade? É porque, Marcos, vou tentar contribuir nessa
nessa resposta. Nós temos, pela legislação, aqueles professores que eles recebem o piso, mesmo não estando dentro do espaço físico da sala de aula. E temos aqueles que não serão contemplados, aqueles que não estão na educação. Você está cedido, por exemplo, a um órgão do Estado. Você está cedido à Secretaria de Agricultura. Você não é contemplado. O professor contemplado está lá na escola, seja na supervisão escolar, seja na gestão, planejamento, coordenação e orientação educacional. Então, nesse caso aqui, não seria respeitar a paridade, então? Seria apenas para quem tivesse na sala de aula? Veja bem, quando a gente fala de paridade, Marco, a gente está falando de professores ativos e aposentados. A própria lei assegura que os professores, o reajuste que seja dado ao professor que está na atividade, e aí ele pode estar em sala de aula, mas também pode estar numa coordenação pedagógica, pode estar numa situação de inspeção, e esse reajuste tem que ser dado aos aposentados também. A paridade se usa mais quando se fala isso. Respeitar então isso. Aí, então, nesses casos, sim. Agora, aqueles professores que não se enquadram lá, justamente no parágrafo 2º do artigo 2º lá da lei do piso, não vão poder ser contemplados, porque a lei diz quem são os contemplados, que são os professores de sala de aula, são os que estão na parte de direção, administração, planejamento, inspeção escolar, supervisão, orientação, coordenação educacional. Esses são os contemplados pela lei. Ok, então para fecharmos, né? Vocês voltam a se reunir com o sindicato quando? Dia 3 de março, o sindicato vai se reunir em assembleia com os servidores. Certo. E após essa assembleia, a gente vai marcar... Então vocês aguardam uma contraproposta do sindicato? A gente aguarda a análise dessa proposta, ou uma contraproposta, para um novo encontro. A gente mantém a porta aberta para o diálogo, para as conversações com os servidores nesse sentido. Ok, começo por você, João. Obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, mas apenas agradecer o espaço que nos foi dado mais uma vez para trazer à população a nossa visão do fato em si, né, dessa discussão do piso, e trazer esclarecimentos também, e essa oportunidade que você nos dá de estar diante da população exposto às perguntas que a gente possa esclarecer. Salmo, obrigado pela sua participação. Já aproveita aqui, a turma aqui está perguntando se vai sair pagamento, quando é que vai ser o pagamento da prefeitura, e aí? Dá para ter uma notícia boa aí já? Está programado para hoje, Marcos. Hoje, para todo mundo? Para todo mundo. Todas as secretarias? Isso. Efetivos, comissionados? Isso, a gente vai só fechar, porque em decorrência da reunião ontem, eu não tive ainda como fechar 100%, né? Mas acredito que hoje será pago todo mundo. Ok, então, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer, né, mais uma vez a oportunidade da gente expor as nossas realidades, né? E deixar mais uma vez, né, as portas da Secretaria abertas, né? Na gestão que atualmente está em Caicó, não existe, vamos dizer, dificuldade de mostrar extratos de conta, não. Professor Sérgio, secretário de Educação, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Marcos, queremos, né, agradecer o espaço, né? Queremos agradecer aos ouvintes, né, que têm dialogado essas perguntas feitas, dizer da nossa preocupação, mas também do nosso esforço, Marcos, dessa gestão de fazer uma educação melhor para o município de Caicó, garantir que nós tenhamos professor em sala de aula e as condições mínimas para os nossos meninos e as nossas meninas. Muito bem, são 7h34. Conversamos aqui no nosso programa com o Dr. João Braz, procurador do município, Sérgio André, secretário de Educação, Salmo Batista, secretário de Finanças aqui do município de Caicó. Eu vou trazer a participação de Marcos Silva com notícias de Parelhas e na sequência tem um quadro check-up no rádio com o médico veterinário Dr. Robson Góes. Marcos, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Chegamos com algumas informações direto do município de Parelhas para esta sexta-feira. Olha, Marcos, a Secretaria de Saúde aqui do município parelhense divulgou mais um boletim epidemiológico sobre a questão da Covid-19 aqui no município de Parelhas e também a vacinação, né? A porcentagem de pessoas vacinadas
contra a Covid-19 aqui no município de Parelhas, né? Quanto à questão do boletim epidemiológico, desde o início da pandemia aqui no município de Parelhas foram notificados 13.144 pacientes, sendo que destes 7.803 já foram descartados e testaram negativo para a Covid-19. Em relação aos demais casos, 5.341 testaram positivo, porém 5.290 já estão totalmente recuperados e curados. Hoje o município parelhense, conta com 7 pacientes em tratamento. Nenhum paciente aguarda